Bhagavad Gita, capítulo 2, versos 10 a 15. As primeiras instruções do Senhor. Verso 10. Ó descendentes de Bharata, naquele momento, Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. Verso 11. A Suprema Personalidade de Deus disse: enquanto falas palavras sábias, está lamentando aquilo com que não precisas te afligir. Os sábios não lamentam nem os vivos nem os mortos. Verso 12. Nunca houve um tempo em que eu não existisse. Nem tu, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Verso 13. Assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, do mesmo modo, chegando à morte, a alma passa para outro corpo. Uma pessoa ponderada não fica confusa com essa mudança. Verso 14. Ó filho de Kunti, o aparecimento transitório de felicidade e aflição e seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Surgem da percepção sensorial, ó descendentes de Bharata, e é preciso aprender a tolerá-los sem perturbar-se. Verso 15. Ó melhor entre os homens, Arjuna, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e que permanece estável em ambas as circunstâncias, de certo está qualificado para alcançar a liberação. Arjuna aqui está com a mente por demais confusa para entender essa e outras afirmações. De repente, se Arjuna prontamente entendesse, a Gita terminaria ali. Mas ele precisa de mais maturidade. Ele primeiro precisa acalmar a mente para entender o ensinamento. Lamentação e vida espiritual definitivamente não combinam. De um modo geral, a lamentação é um sinal evidente da ignorância acerca do verdadeiro eu. Pelo controle do Supremo, as diferentes almas são lançadas em diferentes corpos, onde terão de existir por um período específico de tempo. Pelo controle supremo, tais almas terão de abandonar no momento certo seus respectivos corpos e obterão, de uma maneira impecavelmente justa, os resultados de suas atividades. Então, qual é a necessidade de lamentação? A alma é eterna e sempre existente. Por isso, Arjuna não deveria dar tamanha importância à condição do corpo material. Isso estava acarretando o esquecimento acerca do verdadeiro eu, a alma espiritual, resultando em desnecessária lamentação. Nos dias de hoje, a civilização humana carece deste conhecimento espiritual. E como Arjuna foi mordida pela serpente da lamentação, cujo veneno se expande em todos os setores da sociedade. Então, tal pessoa pode alcançar completa liberação mesmo estando em contato com o corpo material, posto que suas atividades corpóreas não mais a afetarão. E a Suprema Personalidade de Deus passa a cuidar pessoalmente de tal alma liberada. Nós vamos ler agora o livro As 5 Verdades Essenciais do Bhagavad Gita, escrito pelo Maharaj Chandramukha Swami. Nós vamos ler na parte que ele fala o desejo de controlar. Chandramukha escreveu: como veremos nos ensinamentos posteriores, a Gita nos revela que a alma espiritual é uma infinitesimal parte integrante de Deus, assim como uma partícula de ouro de uma barra de ouro infinita ou uma gota d'água do oceano ilimitado. É evidente que, embora possua individualmente a mesma quantidade de uma grande barra de ouro,
uma minúscula partícula de ouro é quantitativamente diferente, assim como uma simples gota d'água é quantitativamente diferente do imensurável oceano. Analogamente, os seres vivos são partes integrantes do Supremo Controlador e possuem uma quantidade infinitesimal todas as qualidades encontradas nele. Isto significa que, uma vez que a qualidade de controlar existe no Supremo, todo ser vivo é também um controlador diminuto e possui a tendência de controlar a natureza material. Por exemplo, ao ver sua mãe cozinhar, a criança tem a tendência de imitá-la. No entanto, ela nem sequer consegue alcançar o fogão. Isso para não falar da sua incapacidade de lidar apropriadamente com o fogo. Então, para satisfazer a tendência de seu filho, a mãe lhe presenteia com um pequenino fogão de brinquedo, o que a mantém ocupada em imitar suas atividades. Similarmente, esquecendo-se de sua posição insignificante, o ser vivo deseja imitar as atividades do controlador absoluto e, desse modo, deseja também ocupar a posição de controlador. Por esse motivo, o Supremo cria este mundo material, onde encaminha os seres vivos que desejam imitar sua característica de controlador supremo. Assim, sob as garras de Maia, a alma espiritual assume uma identidade material temporária, chamada de ego falso. Na realidade, esta identidade falsa é obtida pelo ser vivo, para que ele se sinta um importante controlador e, em sua ilusão, consiga satisfazer o desejo infantil. Em outras palavras, este mundo material não passa de um brinquedo criado pelo Senhor, onde, através de diferentes brincadeiras, diferentes vidas, a alma corporificada tem a oportunidade de se sentir um poderoso controlador e de satisfazer sua aspiração de tornar-se Deus. Por exemplo, numa vida de cientista, a alma corporificada desenvolve grande conhecimento, conseguindo explorar e controlar diferentes aspectos da energia material. Como um político bem-sucedido, ele assume uma posição de grande influência e poder, conseguindo controlar diferentes pessoas e situações. Como um grande empresário, a alma corporificada acumula grande soma de riquezas e é capaz de controlar o mercado econômico. Como um artista habilidoso, ele obtém grande fama e atrai a atenção das grandes massas de pessoas, e etc. Não só agora, mas em todas as épocas, vemos que as almas corporificadas estão sempre tentando exercer controle, tanto das coisas insignificantes quanto do espaço infinito com seus inumeráveis planetas. Isso porque o ser vivo possui de forma diminuta esta mesma tendência. Entretanto, é preciso saber que, apesar de nossa tendência de assenhorarmos da natureza material, nunca nos tornaremos o controlador supremo. Ou seja, o controlador absoluto é o Senhor Supremo. Ele é o controlador não só da natureza material, mas também de todos os seres vivos e de tudo o que é manifesto e não manifesto. Ninguém ou nada pode atuar independentemente, visto que tudo acontece sob a direção direta ou indireta do Senhor. Certamente, por trás dos diferentes fenômenos maravilhosos que ocorrem na natureza cósmica, há um controlador supremo. Uma criança tola, por exemplo, pode acreditar que um veículo é capaz de se locomover sem a ajuda de um animal ou de um motor. Mas um homem adulto sabe da existência da engenharia mecânica de um automóvel e compreende que, por trás da máquina, há um homem, um motorista. De modo semelhante, a Gita explica
que o Senhor é o motorista supremo e é sob sua direção que tudo funciona. Agora o comentário de Srila Prabhupada. O Senhor logo assumiu a posição de professor e castigou o aluno, chamando-o indiretamente de tolo. O Senhor disse: falas como um homem erudito, mas não sabes que quem é instruído, quem sabe o que é corpo e o que é alma, não lamenta nenhuma fase do corpo, quer ele esteja vivo ou morto. Como se explica em capítulos posteriores, ficará claro que conhecimento significa saber o que é a matéria e espírito e o controlador de ambos. Arjuna argumentou que se deve dar mais importância aos princípios religiosos do que à política ou sociologia, mas ele não sabia que o conhecimento sobre a matéria, a alma e o supremo é ainda mais importante do que praxes religiosas. E porque lhe faltava esse conhecimento, ele não devia tentar fazer-se passar por um homem muito instruído. Como de fato não era um homem muito erudito, consequentemente ele estava lamentando algo que era indigno de lamentação. O corpo nasce e está destinado a aparecer hoje ou amanhã. Logo, o corpo não é tão importante como a alma. Aquele que sabe disso é realmente erudito, e qualquer que seja a condição do corpo material, ele não tem motivo algum para a lamentação. Alguma pergunta? Orada, por que as pessoas se lamentam tanto, mesmo tendo tudo? Seria porque a mente tem a mania de controlar tudo, é isso? Bom, é um desejo natural querer controlar tudo na sua vida, né? Mas isso não é um alvo possível. Assumir que você pode controlar todas as pessoas e situações que surgem em sua vida é uma expectativa irrealista. O processo de abrir mão e desistir do controle pode ser doloroso, mas o resultado final vale a pena. Assim, pare de querer assumir o controle e deixe Deus exercer o controle em sua vida, né? Então, você pode fazer isso como? Você pode praticar um serviço devocional, estudar e parar de se fazer de vítima, né? Porque eu falo assim, que as pessoas que se lamentam são pessoas que estão, assim, vivendo numa comodidade, tá? Então, a partir de um certo momento, nós temos que tomar uma atitude, né? E por que lamentar? Você passar uma vida inteira lamentando, é você ficar assim com dó de si mesmo, é se tornar vítima. Isso não é recomendável, certo? Então, muito cuidado, né, com o seu lamento, pois ele pode assim não acabar bem, tá? Quem vive ansioso se confunde na mente e se perde na mente, não sabe da sua verdadeira natureza. Então pare de se lamentar, pare de viver no muro de lamentações, deixe Deus ter o controle. Porque a todo momento vão aparecer problemas, novos desafios. E o que você vai fazer? Lamentar? Viver, né, na comodidade, pedindo a Deus que resolva todos os seus problemas, né? Por quê? Isso certamente vem desse desejo de estar o tempo todo no controle. Então, enquanto você está bem, né, materialmente falando, você está bem, está tudo dando certo na sua vida, você está cômodo. Quando acontece algo, né, que mexe com as estruturas da sua vida, você vai fazer o quê? Você vai, né, cruzar os braços e Deus, por favor, me ajude, Deus, faça isso, faça aquilo. As coisas não funcionam assim, entendeu? Então, na realidade, certa vez eu li até um livro, né, chamado Que Mexeu no Meu Queixo. É um livro, assim, bem materialista, né? Mas se a gente trouxer isso para a vida espiritual, a gente pode perceber o que quer dizer essa comodidade, né? Porque esse livro, na realidade, é uma história, né? É contado em forma de fábula, porque os personagens principais são dois ratos, né? E duendes,
né, que são colocados no labirinto. Então a gente pode dizer o quê? Que labirinto é essa vida aqui da Terra, né, coberta pela ilusão. Então, na história, o autor ele faz o quê? Uma analogia, né, do cotidiano do ser humano, né? E depois, de forma objetiva, retrata muito de suas características, percepção, determinação, e também fala do comodismo, certo? Então, o que acontece? O labirinto simboliza o entorno, né, onde nós nos movemos, na realidade, a vida. Então, no percurso, né, da caminhada das nossas vidas, encontramos esses labirintos. E nada se adianta se a gente não tem esse resultado almejado. Ou seja, é o controle que a gente quer ter, né, sobre tudo. Mas mesmo assim, nós não devemos nos acomodar. Então, como que a gente não se acomoda? Né? Praticando essa associação com Krishna, né? Essa associação com Deus, né? Praticando o serviço, cantando os santos nomes. E parar de querer controlar tudo, né? Deixe Deus estar mais no controle das coisas, né? Mais algum comentário? Eu tenho um. Que é o seguinte, que eu lembrei agora na sua fala, uma fala do nosso Gurudeva, Vana Maharaj, que ele falou assim, numa ocasião que um amigo nosso, um irmão espiritual nosso bateu com o carro, né? E ele sorriu e falou assim, quando nós falamos, ele bateu com o carro, não vai poder vir na reunião. Aí o Vana Maharaj virou e falou assim, se nós não temos carro é problema. Se nós temos carro, é um problema. Isso é Maia. Então, a gente sempre vai se lamentar. Se a gente não tiver um carro, se a gente tiver um carro, a gente sempre vai terá problema. Sempre será um motivo de lamentação nessa Maia que nós vivemos. Justamente, porque nós queremos nós estamos vivendo nessa comodidade, que é ter o controle de tudo, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter nossa mente sempre voltada na mente divina, né? Porque ela sustenta todo esse universo, que é tudo muito infinito, né? Então procure se manter assim, unido com essa força. Entende? E assim você nunca será derrotado, tá? Então você tem que confiar mais em Deus, tá? Que você realmente vai vencer, né? Todos os obstáculos, né? Colocados nesse labirinto dessa vida. O Bhakti alemão, ele sempre fala que a lamentação vem exatamente dessa coisa material. Porque você está bem, porque você consegue alguma coisa material. Mas aquela coisa material, ela não lhe traz felicidade, não lhe traz êxito. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Por que a coisa tão... você quer tanto e quando você consegue, você não se sente satisfeito? Claro, sua mente não está voltada para Krishna, não está voltada para Deus. Sua mente está voltada para as coisas materiais. E nada material te satisfaz. Então você cai naquela questão da frustração, você fica frustrado. Você pode ter tudo, né? Tudo materialmente. Porque existe a lei da atração. Ué. Se você faz, se você pensa, você tem, né? Não é verdade? Se você trabalha, você vai ter dinheiro. Se você trabalha pouco, vai ter pouco. Se trabalha muito, vai ter muito. Só que isso não satisfaz. Isso não satisfaz a alma, porque isso é uma ilusão. Entendeu? Obrigado, Mataji. Haribol! Haribol! Hare Krishna!